Voltando então com o nosso estudo sobre o Apocalipse, continuando no capítulo 14, para explicar então agora do verso 14 até o final do capítulo, para a gente encerrar o fim do quarto ciclo da história do Apocalipse. Sugiro a você, depois que assistir esse vídeo, assistir a playlist completa sobre o Apocalipse, que está aqui no meu canal, Rômulo Ribeiro, no YouTube. Desde o versículo 1, versículo a versículo, já fiz a explanação e hermenêutica até então. Então todos os vídeos estão aqui, em ordem, para você assistir, todos explicadinhos de uma forma muito interessante, para você realmente entender o livro do Apocalipse. Ok? Então, vou fazer a leitura aqui desse versículo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Preciso lembrar você, antes de fazer a interpretação do restante do capítulo, que as vagas estão abertas para o preço promocional de todos os meus vídeos que o sistema ocultou. Vídeos que você não vai encontrar mais por aí, tá? O link para eles vai estar aí junto com este vídeo ou num link separado junto no primeiro comentário fixado, para você se inteirar sobre o assunto. Os meus comentários dos meus vídeos antigos, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar porque não estão disponíveis, agora estarão disponíveis. Aí, junto, é só você clicar, se inteirar sobre o assunto. A promoção só vai até o dia 10. Você está vendo aí as thumbnails, ou seja, as capas de cada módulo, de cada playlist que eu fiz sobre determinados assuntos. Olha só, tem muito assunto interessante, como você bem está vendo e lendo. Estou passando aqui para você ver. E se você tiver interesse, você então pode estar realizando aí, né, para ter esse conhecimento. Estou disponibilizando esses vídeos e lembrando que esses últimos vídeos aqui vão de bônus, vão de graça. A série sobre arrebatamento, os vídeos completos, somente essa playlist aqui, meu irmão, ela tem aqui conteúdo impagável, tá? E esses outros vídeos todos aqui vão tudo de graça também, tá, pessoal? Essas playlists todas cheias de vídeo, tá? Se você tiver interesse, clique aí no link que vai estar junto com esse vídeo em algum lugar, ou no primeiro comentário fixado, ou junto com o vídeo, tá bom? É muito interessante, material impagável, tá bom? Voltando então com o versículo. João está tendo então a visão, e isso aqui já é um contexto, como eu falei nos vídeos passados, pós-tribulacional, tá? Aqui a gente já estava falando do final, aí caiu a Babilônia, o Cordeiro já estava lá no Monte Sião, os 144 mil foram abordados nos vídeos passados, né? Quem eram eles? O outro anjo, e por aí vai. Então foi muito interessante o vídeo passado, expliquei inclusive aí sobre essa questão dos adoradores da besta, que então a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Eu expliquei isso aqui no vídeo passado, é interessante você assistir, porque muitas pessoas fazem uma grande lambança aí nessa interpretação. E aí então agora a gente encontra esse versículo. Então aqui está falando do final, né? Do finalzinho. Então olha só. Uma nuvem branca. Ele olha uma nuvem branca. Geralmente quando a gente encontra nuvem na Bíblia, e eu tenho a minha Bíblia aqui original em grego, koine, como foi escrito na Nova Aliança, eu vou mostrar para você no final, tá? Todos esses versículos. A gente encontra então que a nuvem está relacionada ao Messias. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, Apocalipse 1:7. Lá em Mateus 24 também fala de nuvem. Então aqui fala, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Ou seja,
vai ter um ser aí, né, que vai estar sentado sobre essa nuvem. E ele tem uma semelhança a um filho de homem. Essa expressão filho de homem sempre na Bíblia se refere ao Messias. Tá? Então, grandes evidências que aqui seria o Messias. Mas o verso 15 tem uma coisa muito peculiar. Você já vai ver. Tá? Aqui, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Veja, eu tentei procurar aqui e não achei nenhum outro versículo que fala que o Messias tem uma coroa de ouro na cabeça. A gente vê em Apocalipse que os 24 anciãos têm coroas de ouro na cabeça. Mas o Messias não é falado disso, é fala que ele só tem cabelos brancos. Então, assim, é uma coisa aqui peculiar, tá? Ele tinha também uma foice afiada na mão. Você já vai entender o porquê que é essa foice. Aqui está uma referência a Ezequiel 1:26. Por cima do firmamento, que é o domo, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Ezequiel aqui está tendo uma visão do céu. Então é muito interessante isso, né? Já abordamos essas visões lá em Apocalipse 5, nos vídeos passados. Assista para você ter uma noção interessante sobre essas ilustrações. Tá? Então veja bem, a foice afiada é para fazer uma colheita, tá bom? A coroa simboliza poder e autoridade, poderio, domínio. Tá? Então vamos lá, verso 15. Aqui agora está falando: outro anjo saiu do santuário lá do céu, gritando em grande voz. Nesse momento aqui o domo já vai estar aberto. Tá? Nesse momento aqui a passagem entre terra e céu vai estar totalmente aberta e liberada, né? Nesse sentido. Então saiu outro anjo do santuário gritando em grande voz. Veja só, o anjo sai gritando de lá em grande voz. A quem? Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Olha só. E fala assim: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Muitas pessoas não sabem o que é seara. Seara é colheita, tá? Você planta uma plantação ali, a seara seria a colheita, ok? Então, veja, aqui, como eu expliquei antes, essas expressões e características geralmente são dadas ao Messias. Mas aí você encontra no verso 15 que um simples anjo, ele fala com grande voz, então, para esse que estava sentado sobre a nuvem, ou seja, supostamente seria o Messias, para tomar a foice e ceifar. Tá? Ou seja, pegar a foice dele e colher, pois já chegou a hora de ceifar. Então, será que um anjo seria capaz de dar uma ordem no Messias? Por isso é complicado, esses dois versículos são complicados de se entender. Tá? Aqui encontramos uma grande dificuldade, porque nenhum anjo seria capaz de dar uma ordem ao Messias. A não ser que esse anjo já estaria corroborando com a própria ação que o Messias já iria fazer, que é arrebatar a igreja e punir os ímpios, e não estivesse dando uma ordem, mas apenas falando. Apenas falando. Como se, entendeu? Não como se estivesse mandando, mas sim corroborando com a ação que o Messias já ia fazer. Aí sim caberia corretamente essa interpretação. Tá? Então vamos lá. Aqui está falando que ele estava sentado sobre uma nuvem, por quê? Porque quando o Messias voltar, ele vai vir entre nuvens, e essa é a referência. Então aqui na parte B do versículo: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Olha isso. Tem um tempo para todo propósito. O tempo do joio ser separado do trigo vai ser aí agora nesse versículo. Ou seja, nesse momento você está vendo aí ímpios e justos, bodes e ovelhas. Tá meio misturado isso. Agora o tempo de fazer essa separação, do Messias separar o trigo da palha, está aqui. Então, chegou a hora de ceifar. Olha só, ou seja, tem um tempo
específico para a volta do Messias, para o arrebatamento e para o juízo dos ímpios, condenação, punição. Veja, visto que a seara da terra, ou seja, o plantio da terra, já amadureceu, né? Ou seja, essa seara aqui significa todas as pessoas que estão na terra. Tá? Só que esse versículo ele está referindo-se a somente os eleitos. Essa seara aí. Essa seara, essa plantação, tá bom? Então, olha só. Já amadureceu. Como assim? O tempo de amadurecimento dos salvos. Significa o quê? A seara da terra já amadureceu. Significa que todos os eleitos que eram para se converter, se converteram. Tá bom? Agora você vai ver. Vamos ver, aqui tem uma referência em Joel 3,13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio e seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Aqui está falando da condenação, né, dos ímpios, que já vai ter aqui embaixo logo junto com isso aqui. Tá? Em Mateus 13:39 temos outra referência a essa seara e a colheita, os ceifeiros. O inimigo que semeou é o diabo. Ou seja, quem planta os ímpios, né, nesse sentido, é Satanás. A ceifa é a consumação do século. Aqui, Mateus 13 é uma referência a uma parábola. A ceifa é a consumação do século, ou seja, a volta o finalzinho, na volta do Messias. E os ceifeiros são os anjos. Então vamos lá. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ou seja, o que aconteceu aqui? O arrebatamento da igreja. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, é uma grande referência que a ser o Messias, ou dificilmente que vai ser um outro tipo de anjo, mas, né, a referência tem tudo para ser o Messias, só que lá em Mateus a gente encontra que e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirá, juntará seus escolhidos dos quatro ventos para o arrebatamento. Então, assim, o Messias vai enviar os anjos para levar a igreja arrebatada, tá? No final da tribulação. Então aqui deve ser uma ordem do Messias, tá? Aos anjos para ceifar. Entendeu? Então, assim, ele passou a foice na terra. O que significa isso? Pegou todos os eleitos, toda a igreja, e a terra foi ceifada, ou seja, ficou sem nenhum salvo ali mais. Foram levados. Nesse momento ocorre a transformação da igreja nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, a referência bíblica. Aí o verso 17 diz assim: então saiu do santuário, lá do céu de novo, que se encontra no céu, outro anjo, agora é outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então, olha só, agora é outro anjo. O ser que estava na nuvem, ele fez uma coisa para a salvação. Esse anjo vai fazer uma coisa. Olha só. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Veja que interessante. Temos anjos aqui que têm autoridade, olha só, sobre o fogo. Olha que interessante. Então saiu um outro anjo e ele tem autoridade sobre o fogo. Autoridade sobre o fogo significa que ele controla o fogo. Isso é muito interessante. Imagina o poder disso. Isso é só um anjo. Interessantíssimo, hein? Esse anjo que tem autoridade sobre o fogo, ele fala em grande voz ao que tinha a foice afiada. Ou seja, é outro anjo. São dois anjos aqui se comunicando. Um tinha uma foice para ceifar. Ou seja, trazer um certo juízo aqui. Ele fala assim: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira.
Olha só. Videira é uma parreira, como se fosse, entendeu? De uva. Cachos são os cachos de uva. Então, ele tomou a foice para ajuntar os cachos da videira, ou seja, da terra. E o que ele vai fazer? Olha só. As suas uvas estão amadurecidas. O que é a referência a uvas aqui? Todos os ímpios. Porque esse anjo aqui, ele vai ceifar e você vai ver o que vai acontecer nos próximos versículos. Amadurecidas por quê? Porque chegou o tempo de receberem a devida punição, o devido julgamento. Tá? Amadurecidas, assim como os eleitos estavam nos versículos anteriores para a salvação, agora estão amadurecidas, não tem mais o que fazer na terra. É hora da punição. Então, como não vai ter mais nenhum eleito salvo na terra, agora vai ficar só os ímpios, então é hora de punir os ímpios. Então, essa é a alusão aqui. Então, ele tomou a foice para juntar os cachos da videira. É uma simples alusão para dizer assim, os cachos da videira são os ímpios e é hora de cortar. Então, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Aqui é uma alusão a quem cultiva uvas para fazer vinho. Você já vai entender. Olha só. Então o anjo passou a sua foice na terra. Ele ceifou, ele colheu e vindimou a videira da terra. Ou seja, arrancou todos de lá, todos os ímpios nesse momento. E aí, olha só o que acontece agora. E lançou-a, ou seja, todos esses cachos, ele lançou no grande lagar da cólera do Criador. Aqui, da ira do Criador. Tá? Nós vamos abordar já o texto todo em grego aqui, beleza? Só um instantinho. Só vou ler todo no português para facilitar. Depois a gente vai ler o grego, tá? Então, veja. Isso é para condenação. Então esse anjo pegou todos os ímpios e lançou no grande lagar da cólera do Criador. Outra tradução é fúria do Criador e outra tradução é ira do Criador. O lagar é uma alusão a onde você coloca as uvas para você pisar, para então extrair o suco da uva e depois fazer o vinho, ou o próprio suco da uva. Tá? Então aqui no verso 20 diz assim: E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa expressão, 1.600 estádios, já vou explicar para você. A primeira coisa que você tem que entender é que fora da cidade, ou seja, essa cidade aqui ela está bem assim nublada, vamos dizer assim, de interpretação. Qual cidade que seria? Seria a Nova Jerusalém do céu ou a própria Jerusalém da terra? Não se sabe. Mas o que indica aqui é que vai ser fora da cidade, ou seja, a Bíblia fala muito da cidade santa, né? Então, é fora da cidade, fora do lugar onde os eleitos estarão, compreendeu? Significa isso. Né? Ou seja, os eleitos não vão ser pisados, só vai ser pisado os ímpios. E o que é pisado? O que é ser pisado? E o lagar foi pisado. Olha só, ele foi pisado, tá? A ilustração, como eu falei antes, daquele homem, das pessoas que colocam, você faz uma caixa e é bem grande, coloca todas as uvas ali. Então, para você extrair o suco, para fazer suco de uva ou vinho, você tem que chegar e pisar lá. Você fica pisando até extrair o suco, até não sobrar nada da uva e extrair todo o suco. Então, a alusão aqui é essa. Ser pisado, né? Você se lembra daquela expressão lá que a nossa palavra tem que ser temperada com sal? Vós sois o sal da terra. Está lá nos evangelhos. Se o sal for insípido, não tiver gosto, ele se torna inútil e não presta para nada.
a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. É uma alusão lá ao templo móvel, onde eles usavam sal para um monte de coisa. E quando o sal ficava muito velho, muito estragado, ele não servia mais para nada. Então ele era lançado fora do átrio e não servia mais para nada, então os homens pisavam em cima dele. Essa é a alusão, pisado. Você vai ser, o ímpio, no caso, vai ser pisado da mesma forma. Por quê? Porque não presta para nada. Então, essa extensão, essa a alusão aqui. E aqui está falando que o lagar foi pisado, porque comparação de uva, de extrair suco de uva para fazer vinho, etc. E lagar. Por que essa comparação que Apocalipse está dando aqui? Porque é o seguinte, vai correr sangue do lagar. O sangue como se fosse o suco da uva. Tá? Ou seja, esse momento aqui, meu irmão, de juízo do Criador do fim dos tempos, vai ser algo terrível. Né? Muitas pessoas dizem, nossa, quando Jesus voltar, eles falam Jesus, então por isso que eu estou falando de Jesus. Quando Jesus voltar, vai ser só alegria, né? Vai ser só alegria, nossa, ele vai voltar, vai tirar nós desse mundo, vai botar pro céu. E a pessoa tem essa, entendeu? Não é para todos isso, tá, pessoal? Não é para todos isso. O destino dos ímpios é esse aqui. Tá? E sim, vai haver derramamento de sangue. Nossa, mas Deus é amor. Não, mas ele também é justiça. Ele não é injusto. O pecado, ele é passível de punição. É o que a Escritura diz do início ao fim. Só quem não lê a Escritura vai tomar conclusões totalmente precipitadas e equivocadas nesse sentido interpretativo. Então veja bem que a comparação aqui entre uva, lagar e pisado é por causa do sangue do lagar, que vai ser jorrado, olha só, até os freios dos cavalos e numa extensão de 1.600 estádios. Como que se entende isso? Literal. Freios do cavalo é a altura do freio de um cavalo, que varia, né, entre 70 a 1,20. 70 centímetros a 120 centímetros, ou 1,20 m de altura. Varia dependendo da altura do cavalo. Então nós temos aqui um lagar, que é o quê? É onde vai escorrer todo esse sangue. Aqui é literal, ou seja, dado a quantidade de mortes que o Criador vai causar aqui. Tá? Ele vai pegar todos os ímpios e vai esmagá-los. Então, olha só. Aqui está falando de uma altura variada de 70 centímetros a 1 metro, você pode calcular assim, de altura, de profundidade de sangue, numa extensão de 1.600 estádios. Estádio era uma medida métrica daquela... Medida métrica é bem redundante, mas era uma padrão de medida daquela época. Né? Existia em Roma, existia em outros lugares também. E variava um estádio aí 178 metros a 282 metros. Então, era um estádio. Então, se você fizer a conta que 1.600 estádios de extensão dá em torno de 300 quilômetros. Então, você imagina sangue derramado numa profundidade de 80 centímetros por 300 quilômetros. Vai ser um rio, literalmente um rio de sangue. Todo o sangue de todos os ímpios vai ser jorrado aí nesse momento. Tá? Não pense, meu irmão, porque a Bíblia fala, você acha que a volta do Messias é luz? Não, é trevas, vai ter trevas. É o que a Bíblia diz, pesquise. Vai ser luz para os eleitos, trevas para os ímpios. Então as pessoas acham assim, né, que vai ser só bênção. Não, pessoal. É bênção com justiça, tá? E isso são avisos que o Criador dá para você. Arrependa-se. Olha como é que vai ser o juízo. Arrependa-se. Tá? São manifestações da misericórdia do Pai.
Então aqui há uma referência a Isaías 63. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Só para você ter noção do que vai acontecer. Aqui em Apocalipse 19 diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, porque Apocalipse 19 vai contar outro ciclo da volta do Messias. É a volta do Messias. Para com ela ferir as nações. Quando o Messias voltar, ele vai fazer guerra e vai ferir os ímpios. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. É o Messias que vai pisar. Primeira vez vieram aqui e pisaram nele, né? Quando ele veio. Açoitaram, cuspiram e crucificaram. Agora, quando ele voltar, meu irmão, não queira estar entre os ímpios, porque vai ser terrível. Isso aqui é só o início do julgamento, ainda é só a morte física. Ainda vai ter os açoites e todas as punições devidamente dadas no dia do julgamento, que é Apocalipse 21, e depois no lago de fogo. É muita coisa. Tá? Então, o Criador está tendo muita paciência e muita misericórdia ainda da terra. Muito. Vamos ver os versículos originais? Então, olha só. Para você ver aí, ó, vou deixar que você veja e dê pause. Aqui o verso 14, onde a gente começou lendo. Tomara que você esteja vendo aí. Eu estou ainda sem o meu segundo monitor. Então, eu não sei se você vai conseguir ler isso aqui bem focado, tá? Mas tomara que você consiga. E aqui o outro lado. Veja, não tem mistério, são essas palavras mesmo que eu vou mostrar aqui para você. Ó. São essas palavras mesmo. Né? Aqui tem. É uma versão interlinear, tá, pessoal? Versão interlinear. Ou seja, são as palavras escritas logo embaixo aí de cada significado, ok? Então é só você dar um pause aí, tirar suas dúvidas, ver o que realmente está escrito. Deixa eu ver se tem mais do outro lado aqui. Não, é só isso aí mesmo. Então, é isso, né? A palavra foice aqui no grego, drepanon. Outro anjo, alós angelos, saiu. A palavra saiu, né? Saiu o anjo lá do santuário. Excelten. A palavra aqui para ira do Criador, acho interessante explanar isso. Tá aqui, ó. Quando fala que vai pisar lançou no grande lagar da cólera, essa palavra cólera aqui. Verso 19, a gente encontra lançou, balen, o anjo, né, lançou angelos, a foice, todrepanon, né, dele tisguis a terra e vindimou a videira, jogou sim no lagar do furor. Essa palavra, olha o nível, para você saber a diferença entre orges e timos, são duas palavras gregas referentes à ira. A palavra aqui para furor, ou seja, o grande lagar da cólera do Criador, seria o grande lagar da ira do Criador, A palavra aqui é essa aqui. No meu dedo aí, está escrito thimu. Thimu. Essa palavra se refere à ira que será despejada na terra. Ou seja, não é nem a condenação aqui ainda. Não é a condenação ao lago de fogo. É apenas a ira que vai ser lançada na terra, que já vai ser terrível. Quando a Bíblia fala de condenação ao lago de fogo, é orge. Tá? É outra palavra grega. Então esse aqui é só o início. É só o início da punição. Não é nem o início da punição, pessoal, porque os ímpios aqui já vão estar sendo punidos, né? Com as 7 taças. As 7 taças vêm antes que isso aqui aconteça, tá? Como eu disse, o Apocalipse está escrito em ciclos, tá? E não em ordem cronológica. Então, nos próximos vídeos, a gente vai abordar então o capítulo 15,
que vai iniciar então os 7 anjos que têm as 7 taças. É um outro ciclo de Apocalipse, que vai contar também os eventos da grande tribulação que vai acontecer aqui, tá? Terrível. Não perca os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou, deixa o like, compartilha e envie para mais pessoas. Um grande abraço, fique na paz, até a próxima.